Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Marcelino mais uma vez, pessoal. Eu estou trazendo hoje para vocês, pessoal, um gráfico muito bacana, tá? No Minitab, tá? Ele se chama Dot Plot. Aqui em português ele se chama de diagrama de pontos, tá? No Minitab. Ele é um gráfico que eu considero um gráfico relativamente simples, mas ele mostra muita coisa, tá, pessoal? Então ele é muito bacana esse gráfico. Bom, mas antes disso eu queria falar a respeito dos dados, né, pessoal? Como eu sempre reforço aqui com vocês, a importância da sua base de dados, ela é crucial, né, pessoal? Não tem jeito, tá? Ou você tem uma base de dados confiável, ou não tem uma base de dados confiável, tá? Pode até ter alguns outliers, pode ter alguns pontos ali, os quais você ainda esteja pensando ou não em excluí-los, né? Lembrando que não se exclui dados, né? A não ser que você tenha uma certeza muito grande do que você esteja fazendo, tá bom? Muito bem. Mas aqui, né, pessoal, só reforçando essa questão mesmo da sua base de dados, tá bom? Bom, eu vou fazer esse gráfico, ele é muito tranquilo de se fazer aqui, tá, pessoal? Então nós vamos fazer esse gráfico aqui, o diagrama de pontos, tá? Eu vou mostrar exatamente onde ele fica aqui, para que você consiga depois reproduzir, né? Tá? Gráfico e o diagrama de pontos, tá bom? E o que que esse gráfico tem que chama atenção, né, pessoal? Bom, veja, você pode, através dele, né, você tem aqui algumas opções para você fazer. E o que que ele faz realmente? Ele mostra os valores e quais são as suas frequências, tá? De uma forma muito clara, tá, pessoal? Então a gente vai fazer aqui, vocês vão ver, né, que é muito claro, fica muito claro para você como é que estão os seus dados, tá bom? Aqui tem outras opções, né, pessoal? Tem aqui, eu fiz o diagrama de pontos, o simples, o com grupos de empilhamento. Bom, aqui a ideia é simplesmente ser simples mesmo, né, pessoal? Sendo até redundante aqui na frase, né? Mas é para realmente mostrar para vocês com didática como se pode fazer esse gráfico aqui. Tá? Então, depois que você escolheu, né, qual o tipo de gráfico que você vai utilizar, você dá um OK aqui e ele vai pedir os parâmetros desse gráfico, tá? Eu vou extrair, né, pessoal, todos os dados dessa coluna aqui, a coluna C1, tá? Que é exatamente aqui, né, pessoal, onde estão os dados, tá bom? Então, vou selecionar a coluna C1 aqui e, na sequência, caso você queira, né, você pode ajustar algumas coisas, né? Escala, rótulos, opções de dados. Bom, aqui é mais para deixar, né, a informação clara, mais clara ainda, né? Você pode melhorar sim o seu gráfico, tá bom? Depois que você já tem certeza de tudo isso, pessoal, aí sim você dá um OK aqui, tá? Eu já vou dar o OK aqui e o Minitab já parte para o processamento, né, pessoal? Veja que o gráfico já está pronto, pessoal, tá? Ele é um gráfico que mostra com muita clareza aqui para vocês, né, a especificação, o valor, né, da sua base de dados e a frequência, né? Aqui, por exemplo, a amostra de 4.20 tem uma só valor conectado, associado a esse valor. Bom, e o de 4.55 tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Tá? Então tem 13 amostras com esse valor aqui de 4,55. Veja que forma para você de uma forma muito clara, né, o que está acontecendo com os seus dados, o que está acontecendo com a sua base de dados. Né? E você vê também, né, pessoal, aqui ó, que realmente já tem um formato de distribuição normal. Né? E a gente vai checar daqui a pouco para verificar se essa distribuição realmente é normal. Mas veja que aqui já dá para você ver instantaneamente como estão os seus dados, tá, pessoal? Tá? Isso que é bacana nesse gráfico aqui, tá bom? Então aqui eu vou fechar e vou agora partir para o sumário gráfico, tá, pessoal? O sumário gráfico, ele é um importante, né? É um importante
elemento dentro da estatística, dentro do Minitab. Por quê, pessoal? Porque ele diz muita coisa, né? Ele fornece muita informação. E aqui a gente quer saber se esses dados são considerados dados normais, tá? E a gente vê isso de uma forma muito simples aqui, tá? Eu vou analisar novamente, né, essa base de dados que está contida aqui na coluna C1, tá? E eu quero ver com um nível de confiança de 95% se esses dados são ou não normais. Então vou dar um OK aqui, tá? E o Minitab já processa tudo isso, né, pessoal? E veja que aqui, ó, tá? Nós já temos uma distribuição muito parecida com a distribuição normal, né, pessoal? É um sino, aqui é um formato de sino, né? É uma distribuição gaussiana. E nós temos outliers aqui, né, pessoal? Esses asteriscozinhos aqui mostram que a sua distribuição tem outliers. E o que significa isso? Significa que a gente tem que prestar muita atenção nesses dados aqui, né? Se eles são ou não válidos para minha base de dados. Eu tenho que revisitar esses pontos e analisá-los, tá bom? Mas aqui, né, pessoal, esse não é o foco hoje da discussão. O foco da discussão está aqui, ó, no valor P, no p-value, tá? E eu considero uma base de dados normal, né, uma distribuição normal, se o meu p-value é maior que 0,05. E nesse caso aqui é, né, pessoal, olha só, 0,392, está bem maior do que 0,05. Então esses dados aqui são sim considerados dados de uma distribuição normal. Então veja, né, pessoal, a partir de um gráfico relativamente simples, né, onde ele mostra ali as frequências, né, dos valores, eu chego em avaliações relativamente complexas, né? Eu já sei que os meus dados são normais e aí, daí por diante, eu posso fazer inferências importantes, tá bom? Bom, pessoal, essa é a minha dica do dia hoje aqui com relação aos gráficos de diagramas de pontos, tá bom? Um grande abraço para vocês, fiquem em paz, tá? E fiquem protegidos, tá? Tchau, tchau e até a próxima.